O bagulho já começa com o protagonista tomando no cu e sendo chantageado pela irmã pra sempre consertar um jogo Otome pra ela. Passar dias e noites varando pra terminar o jogo. E então depois disso ele vai curtir sua liberdade. Ah, eu tô livre. Acho que eu vou comprar alguma coisa pra comer. Tô morto de fome. Falecer. Então ele acorda em um mundo diferente para recomeçar sua vida de paz como uma pessoa qualquer. Não. Porque logo após isso ele percebe que está no mundo do jogo e percebe o quão fodido ele tá. Passados 10 anos ele se vê obrigado a casar contra a sua vontade. Porém ele quer ter sua liberdade. Só que ele não tem muito dinheiro e ele não tem muita escolha também. Ou será que não? Então, lembra que eu falei que ele 100% o jogo? Bastando ter dinheiro ele teria liberdade de escolha. Então ele vai atrás de uma dungeon que possuía no jogo. Quase morre de novo, 2 vezes no mesmo episódio, né? E consegue o dinheiro. E então ele consegue sua liberdade. Vira um baronato pela descoberta da dungeon e consegue viver sua vida. Que foi? Ué, não acabou? Quê? Ele virou só um barão? Então ele vai ter que ir pra academia pra conseguir uma esposa pra ele ter a verdadeira liberdade dele? E tem que ser do mesmo da véia lá? Deus me livre. Então ele vai pra academia e percebe que não são só os locais que são iguais ao jogo. Os acontecimentos programados entre protagonistas acabam acontecendo assim como no jogo. E após ter uma aula de como fazer chá e ser humilhado, ele cruza o seu caminho com o protagonista do jogo. E acaba que ele se aproxima um pouco, mesmo ele não querendo pra não interferir na história do jogo, já que ela é a protagonista e ele é um simples NPC desse mundo. Já começa mostrando como o Rei Demônio era foda pra reencarnação e depois passamos pra quando ele já estava com 10 anos. E ele se questiona por não ter conseguido se aproximar das pessoas. Então que ele começa a tentar, mas ele não tem muito sucesso com isso. É então que ele escuta um grito vindo da floresta. E assim ele conhece Irena e ao tentar se aproximar, ela também foge. Então que na sequência ele descobre que ela é a filha do chefe da vila, o qual ele parece ser um pouco próximo. Então ele vai tentar novamente conquistar a amizade dela. Ué, que barulho é esse? Meu Deus, moleque. Não é assim que tenta fazer amizade não, desgraça. Acaba que ela foge tanto que ela acaba atraindo monstros pra cidade. Então Ard vai e consegue salvar ela. E depois disso eles viram amigos. Alguns anos depois, Irena sugere pra Ardal que eles entrem na academia de magia. E apesar de ter zerado o teste pra entrar na academia, ele consegue entrar. Então já no primeiro dia ele já arruma um duelo pra proteger Ginny e descobre que a professora dele é a ex-general do exército dos demônios. É, ele tá fudido. Não só isso, pois ele chama a atenção dela após ele vencer o duelo pelo uso da sua magia. E depois do duelo, Ginny vira amigo de Ardal e Irena, formando assim o trio da capa do anime. O bagulho já começa com o nosso protagonista salvando 2 moças após estourar os bandidos no meio. E então a gente volta um pouco no tempo para quando o nosso herói despertou nesse mundo. E logo depois ele descobre que está no mundo do jogo e com o corpo do personagem dele, que no caso tem uma maldição de ser um puro osso. Eu sou um esqueleto! Disso ele vai para a cidade para conseguir comida. Sim, mesmo ele sendo esqueleto ele sente fome. Então ele vai atrás de trabalho em uma guilda. Acontece que para participar da guilda é necessária uma licença. E nesse processo a gente vai para o começo do anime, onde ele mata os bandidos e salva as garotas. Depois de limpar a bagunça e pilhar o resto, ele volta pra cidade e consegue sua licença. Com sua licença em mãos, no dia seguinte ele aceita o seu primeiro trabalho, que é de escutar uma pessoa. Nesse processo ele encontra uma mini raposa de 9 caudas ferida, cura ela e a batiza como ponta, e vira sua companheira. Então que quando eles chegam no local para fazer a coleta das ervas, eles encontram uma lagartixa gigante. Ele consegue matar ela e conclui seu trabalho e disso ele volta pra cidade. E por ter matado essa lagartixa, ele acaba chamando a atenção de soldados, que se impressionam por ele ter matado com um golpe só. Agora uma curiosidade sobre a abertura do anime. Quem canta ela é o youtuber Pelik, famoso por seus covers de várias aberturas de animes. A gente começa com o nosso protagonista tendo um sonho um tanto quanto estranho, e de repente acordando e levando um tapão. Logo após isso ele desembarca em sua terra natal após 2 anos sem visitar ela, no dia 22 de julho, sendo recebido por sua amiga de infância Mio. Mas o motivo dele voltar para sua terra natal não é um dos melhores. A irmã de Mio e amiga de infância de Shinpei acabou morrendo afogada. No velório é comentado por algumas senhoras que o corpo da menina passou por uma autópsia, e de repente um flash é disparado, e um amigo agarra Shinpei se desculpando pelo ocorrido. E ele comenta que na verdade a Ushio morreu tentando salvar uma garotinha. E então depois do velório eles vão pra casa. De repente mostra Shin e Mio fazendo jantar e comendo. E em sequência mostra Mio no lado de fora da casa e o policial. Será que tá certo mesmo? Tá bom, né? Algum tempo depois, o amigo de Shinpei liga pra ele. Ele liga pra dar mais informações, já que foi o seu pai que fez a autópsia da Ushio. Na autópsia foram encontradas marcas no pescoço da Ushio, características de estrangulamento. Apesar disso, a polícia classificou como acidente, e que no caso, somente a polícia, o amigo de Shinpei, a família e o próprio Shinpei que sabiam sobre essa informação. E pelo jeito, a Mio acredita que ela realmente foi morta por alguém. Então que no dia seguinte, enquanto trabalhavam, o policial Tetsu fala que a família da garotinha
tinha, que a Mio salvou, sumiu de repente. Então Mio sai correndo do trabalho para ir na casa deles, e Shin vai atrás dela. Acaba que ali eles começam a conversar sobre a garotinha, já que ela estava em choque por conta do acidente. Acaba que é revelado que não foi por conta do acidente, mas sim por ter visto algo como se fosse um clone dela mesma. Então Kinezo, um caçador da ilha, acaba que ele comenta sobre uma doença que existia na ilha antigamente, a doença da sombra, que no caso você fosse afetado e visse sua sombra, você morreria. Então que Mio revela que alguns dias antes da morte de Ushio, Ushio e Mio viram alguma coisa que se parecia como um clone de Ushio. O véu também diz que as pessoas vão no santuário da região para se purificar. Então é pra lá que Mio e Shin vão para tentar conseguir informações. E enquanto procuravam alguém no local, Mio avista alguma coisa na floresta. E Mio e Shin vão atrás dessa coisa. Sem encontrar nada e pensando em voltar, escutam um barulho de um tiro. Então vão atrás checar. Acabam que encontram uma mulher baleada. Então a Mio sai correndo atrás de ajuda. E enquanto a mulher falava algo pro Shin, alguém terminava o serviço de matar ela. Confesso que nessa parte deu um pulo da cadeira. E logo em sequência a gente escuta a voz da Mio. E quando o Shin vira, ele vê duas Mios. A original e a sua cópia. Então a cópia executa a Mio e em sequência mata o Shin com um tiro na cabeça. E quando a gente vê, a gente tá no início do anime de novo. Nesse processo de acordar de volta no barco, ele vê algo que parece ser a lembrança da morte da Ushio. E dali acorda e toma um tapão de novo. Só que aí ele percebe que é como se ele já tivesse vivido aquilo antes. E as coisas vão acontecer da mesma maneira. Ele chega no dia 22 de julho de novo, prende a rodinha da mala do buraco, sua amiga aparece para receber ele e capota da mesma forma no mar. Até a calcinha dela é igual. Caralho, tu prestou atenção até nisso mesmo, mano? Sério? Só que dessa vez ele reparou algo que não reparou do dia anterior, de que os freios da bike da Mio foram cortados. Então que durante a noite, enquanto jantavam, de tanta coisa que o Shin tava na cabeça, ele saiu pra tomar um ar. E então a mesma cena acontece de ver a Mio do lado de fora e o policial encontrando ela. Só que dessa vez o Shin tava do lado de fora. Então que a gente vê a Mio descendo a facada no policial e rindo com ele morto no chão. Macabro demais essa porra. E aquele mesmo flash que a gente vê no velório aparece ali. E de repente alguma coisa começa a levantar da sombra do clone. Uma cópia do policial. E a cópia do policial absorve o corpo do original. Pelo menos foi isso que deu a entender. E enquanto as cópias conversavam, Shin se mantinha observando. Mas lembra o que aconteceu na última vez? E quando o Shin vê, ele tá viajando em algo que eu vou chamar de plano astral. E ele escuta a voz da Ushio falando pra ele ser mais cauteloso e pra ele proteger a Mio. E então que ele volta do ponto de partida pela terceira vez. Porém dessa vez Shin começa de verdade a dar seus primeiros passos. Iniciou com ele impedindo que a Mio caísse no mar. E quem cai no lugar é ele. E ele não sabe nadar, mas ele fica de boa. Pelo menos a gente não viu a calcinha da Mio pela terceira. Esquece que eu disse. Agora pensando melhor, ele tá tentando fazer ele e as pessoas sobreviverem. Ele passa um trote pro policial pra desviar a atenção dele pra ele não se encontrar com a sombra e pede pro seu amigo para ele não ligar naquela noite e usa o celular como se fosse uma câmera para ele ter provas. Ele até checa se a Mio tá bem, mano. Ele vai até no banheiro. Podia ter batido só na porta, né? Uma coisa que o Shin só percebe agora é que o seu olho tá diferente. No dia seguinte, Shin pega o celular e vai até Mio e mostra pra ela sua clone. Agora com essas informações, o que a Mio suspeita é que foi realmente uma sombra que matou o Ushio. Já começa mostrando nosso protagonista mandando um hat-trick, um Zidane e um ex-companheiro de time e perdendo o jogo, mesmo que o moleque tenha feito um hat-trick. E então mais tarde, após estar correndo pela praia, a Oi apaga e temos o flashback dele se apresentando pro time. Curti demais a referência real. O moleque fala que é a reencarnação do Ronaldo Banda Basta na época de ouro. Teve até referência na legenda brasileira. Os caras meteram um receba na legenda, cara. Depois que ele acorda e vê o cara brincando com a bola e tentando replicar tudo que ele fez, descobrimos que a Oi não é só um fominha que não liga pra tática não. Até porque ele lembrava da posição dos 22 jogadores em campo no momento do terceiro gol. Então que depois de praticamente desmaiar de exausto após virar a noite tentando replicar o que o velho fez, ele ganha um convite para fazer o teste para a base de um time em Tóquio. E ele vai para Tóquio com a ajuda do irmão, que consegue uma grana para ele ir. Chegando em Tóquio, ele conhece a irmã do treinador Fukuda e começa a aprender mamando, já que a separação do time foi muito desigual. E tem o choque de realidade percebendo que é um fominha. Será que ele demorou tudo isso para ele perceber? Então que após isso ele vira o Itachi, observa o campo, puxa a marcação e baixa o Iniesta nele, fazendo o lançamento do campo de defesa pro campo de ataque pressionado pela marcação. Depois do jogo e de trocar ideia com a irmã do Fukuda, os jogadores são chamados para saber quem passou para a próxima fase. Começamos com o espião concluindo sua missão passando a terra para roubar as informações de inimigos. Então querem encaminhada para a próxima missão, de se infiltrar no país inimigo para observar um líder da região. Mas para isso ele vai precisar se casar e ter um filho. E a partir daí ele vai atrás de adotar uma criança. Então que no orfanato ele encontra a Anya, ou no caso a cobaia 007, que foi criada por um acidente e um experimento de uma organização, e depois fugiu das instalações. Ela possui poderes telepáticos. Então nossa agente pode ter uma ajuda para... O que foi? Ah, ele não sabe disso?
espião é esse? Ele não achou nada sobre isso, não? Ela não tem registro? Puta que pariu também, né? Logo após isso, eles vão pra casa. O legal mesmo é quando eles chegam em casa e ela liga a televisão pra ver seu programa favorito. Enquanto o nosso espião estava fora de casa pra conseguir informações, Anya mexe nas coisas de espionagem e por acidente acaba ativando um sistema de comunicação. E os inimigos acabam rastreando a mensagem. Invadem a casa e capturam Anya e depois o Twilight. Ou pelo menos foi isso que a gente achou. Ele se disfarça como o capanga, resgata a Annie e fala pra ela correr pra delegacia com um papel, pra ela ir pra um orfanato melhor, já que ele não queria envolver ela em algo tão perigoso. Após derrotar os inimigos, ele sai do local sozinho pensando em como prosseguir sem a criança. Mas a Annie ainda tava lá, porque ela não obedeceu ele. Então acaba que eles continuam juntos, mudam de casa por segurança, a Annie consegue passar no colégio, coisa que eu esqueci de comentar que fazia parte da missão, e fica tudo de boa. Só que não, porque após essa cena fofa, Twilight abre a carta e vê que a Anya passou da primeira fase. Agora é necessário uma reunião com o pai e a mãe, sem exceção. Ele pede até ajuda do informante para se disfarçar como a mãe. Então que ele e o informante começam a procurar pretendentes e por acidente cruzam seu caminho com uma mulher de 27 anos, cabelos escuros, olhos rubi, você sacou, e O'Brien. O que não constava no relatório era pouca coisa, sabe? Só de que ela é uma assassina. Na moral, patrão, troca a porra do teu informante. Puta que pariu. O melhor de tudo é a Anya, cara. Já que ela consegue ler a mente do pessoal, ela sabe de tudo. E fica super empolgada. Melhor que isso, a Anya dá aquele empurrãozinho com aquela atuação 10 de 10. Então o Kiyor fala pro Lloyd que ela precisava de ajuda e pede pra que ele fingisse ser seu namorado em uma festa. E Lloyd fala que ele aceitaria se ela fingisse ser a mãe da Anya. Durante a reunião da escola. Chegado o dia da festa, Lloyd acaba sendo requisitado pra uma missão surpresa de recuperar algumas artes e joias. Enquanto isso, Yor aparece sozinha na festa e sendo sacaneado e humilhado por uma de seus colegas de trabalho. Ué, mas ela não era uma assassina? Sim, ela é, mas também tem o seu trabalho normal. Até mesmo para manter o seu disfarce. E quando ela estava quase para sair da festa, Lloyd chega na festa. Todo fudido, mas chega. Então, após uma discussão da porra e ver essa desgraça se fudendo, eles vão embora. Só que os contrabandistas que tinham roubado as artes vão atrás de Lloyd. E enquanto eles fugiam, Yor sugere que eles se casem. De início, ele fica em choque, mas depois pensa melhor. Até mesmo para manter seu disfarce e não levantar suspeitas. E eles se casam ali mesmo.